Volume 04, Capítulo 5, O Domínio da Bruxa. Depois do nosso descanso, saímos da caverna e seguimos apressados. Ainda estava escuro quando partimos, mas logo o céu clareou com o amanhecer e o sol nasceu. O ar puro e fresco da manhã encheu meus pulmões. Não encontramos nenhum obstáculo específico no caminho, provavelmente porque a maioria dos monstros havia morrido na batalha anterior e os que restavam estavam se mantendo bem longe. A terra dos monstros de olhos dourados estava silenciosa demais para o meu gosto. Tuca, disse Eve, caminhando ao meu lado. Sim. Ela me mostrou o mapa. Estávamos finalmente prestes a entrar no domínio da bruxa. O ponto de luz da bruxa e o nosso estavam quase um em cima do outro na tela agora, um pouco sobrepostos. Não tem mais volta, Eve. Os cantos da minha boca se curvaram num sorriso. Não que você quisesse, né? A guerreira do esporte sangrento ficou ali parada como se tivesse saído de algum sonho. Então Eve acenou para mim, perdida em pensamentos. Nunca me passou pela cabeça. Com isso, entramos no domínio da bruxa. Enquanto caminhávamos pela floresta, Seraz notou algo. Isto é uma gravura mágica, ao que parece. Ela apontou para um símbolo esculpido na base de um tronco de árvore, quase coberto por ervas daninhas, dada a altura em que estava. Provavelmente esculpido tão baixo para dificultar a detecção. Seraz olhou fixamente para aquilo, tentando entender o que significava. É uma armadilha? Um gatilho para detonar alguma coisa? Perguntei. Parece ser uma armadilha, sim. Parte dela está danificada, então não acredito que vá se ativar. Parece bem antiga. Antigo, né? Não me diga que essa bruxa já morreu há muito tempo ou algo assim, nossa. Seria uma pena vir até aqui só para encontrar uma múmia nos esperando. Seraz olhou para mim. Senhor Tuca? Parece que você dormiu bem. Sim. Tudo graças à sua habilidade durma, mestre. Por um momento, vi a culpa em seus olhos. Não pude deixar de ver. Tenho uma boa ideia do porquê de ela se sentir culpada. Mas ela ainda não percebeu que eu sei. Tudo bem, vou deixar as coisas como estão. Não há motivo para eu dizer nada, e parece que ela está se arrependendo à sua maneira. Aposto que ela virá falar comigo sobre isso por vontade própria em breve, é assim que ela é. Vou continuar bancando o capitão de sempre até lá. Não tem nenhum monstro por aqui, hein? Pode ser o poder do limite, murmurou Seraz, como se fosse para si mesma. Então existe magia assim neste mundo. A criação de limites é uma técnica de alto nível. Atualmente, não sei dizer se ela nasce da magia ou do poder dos espíritos. Nós continuamos. O que é isso? Perguntou Eve, a primeira a notar. Havia vários pilares de pedra à frente que pareciam profundamente cravados no chão. Os tamanhos eram ligeiramente diferentes, mas cerca de 10 deles pontilhavam o chão da floresta. Havia entalhes em cada um deles, brilhando fracamente. Parece que essas esculturas ainda estão funcionando. Devemos proceder com cautela. Eve aguçou os ouvidos. Seraz. Essas coisas. Elas já estão ativas. Eve sacou sua espada, meus 2 braços já estavam estendidos em direção aos pilares. Paralisar. A luz se apagou. Os pilares de pedra haviam se deslocado um pouco antes de congelarem no lugar. Metamorfos? Algum tipo de transformação? Seja lá o que for, parece que estão aqui para afastar intrusos. Os pilares congelaram e se transformaram em algum tipo de forma humanoide. Como esperado, quem ataca primeiro vence. Então, acho que eles são como golems de ataque, para se protegerem de intrusos, arrisquei. Minhas habilidades funcionaram na estátua de pedra nas ruínas de Mills, então imaginei que funcionariam nessas coisas também. Tuca! Eve gesticulou para o martelo preso à minha mochila, o mesmo que eu havia usado para despedaçar os corpos dos Ashinto. Ela está perguntando se deveríamos fazer o mesmo com eles? Não. Quer dizer,
Se eles tentarem se mover sozinhos e acabarem quebrando, não há nada que possamos fazer, mas... eu não quero sair por aí destruindo coisas que podem pertencer à bruxa sem motivo. Os pilares de pedra não resistiram, talvez percebendo instintivamente o terrível perigo que os aguardava se o fizessem. Nem os golems querem morrer. Ou então estão seguindo as ordens da bruxa para ficarem parados. Continuamos pela floresta e chegamos a uma clareira à beira de um lago. A atmosfera densa e sinistra da floresta desapareceu quando saímos para o céu aberto. A clareira parecia florescer, as árvores estavam viçosas e jovens, e até o ar tinha um sabor mais puro. Eve examinou a área. Não sinto nenhum monstro por perto, disse ela com uma mistura de surpresa e preocupação. Estamos realmente no domínio da bruxa agora. Serás estava na margem do lago oval, esticando o pescoço para olhar a superfície da água. O fundo do lago está brilhando. Ela disse. Fui até ela e fiquei ao seu lado. Você acha que é luz de alguma fonte de mana? É provável, sim. A água era tão clara que eu conseguia ver as pedras lá no fundo, mas não havia peixes à vista. A mana brilha desse jeito quando está na água? Em quantidades grandes o suficiente, sim. Deve haver uma quantidade considerável para que brilhe tanto. Ainda inclinada para a frente, Serás virou a cabeça para olhar o tronco enorme de uma árvore morta e murcha. Esta fonte abundante de mana aqui, bem ao lado daquela grande árvore seca. Era a última coisa que eu esperava encontrar. Pode significar que a bruxa está usando uma quantidade enorme de mana todos os dias, sugeri. Parado ao lado de Serás, examinei a margem do lago e vi uma pequena cabana decrépita a alguma distância. Vamos, gritei para Ivy e as outras. A cabana não estava trancada. Abri a porta e espiei com cuidado. Era surpreendentemente normal, exatamente o que eu esperava ver em uma cabana à beira de um lago. Vou procurar lá dentro. Serás, fique de guarda aqui fora com Alice, disse Ivy. Entendido. Tenha cuidado, respondeu Serás. Sim. Tuca, você poderia ficar de olho na porta? Eu chamo se precisar de você. Estendi uma mão e coloquei a outra no punho da minha espada curta. Entendido, estarei pronto. Ivy começou a vasculhar a sala e encontrou uma escada que subia em uma das paredes. Ela subiu rapidamente e desapareceu no andar acima, mas retornou um momento depois. Só um sótão, ela disse. A casa tinha 2 cômodos, sem contar o sótão. Examinei o que conseguia ver deles do meu lugar ao lado da porta. Não havia muitos móveis nem muitas ferramentas, e as poucas que estavam espalhadas pareciam antigas. A lareira não era usada há muito tempo e o lugar estava cheio de poeira. Estava claro que não havia ninguém morando ali. A cabana não era usada havia pelo menos um mês. Tuca, fique bem quieto por 1 minuto, por favor. Ok. Ivy concentrou a audição, batendo nas paredes e no chão com a palma da mão. Parou de repente, concentrando-se no tapete no centro da sala. Tem alguma coisa lá embaixo. Ela puxou o tapete e revelou um buraco embaixo, grande o suficiente para passar uma mão, e uma alça ao lado. Entrei na sala e fiquei ao lado de Ivy. Um dos tentáculos de Pigmaru emergiu de dentro das minhas vestes e olhou para a alça conosco. Squee! Ivy me lançou um olhar interrogativo, e eu acenei de volta. Ela se virou para a alça e puxou. O chão se abriu e uma escada surgiu diante de nós, levando para a escuridão. Não é muito original. A bruxa não pode estar tão séria sobre manter isso em segredo, pode? Parece mais uma entrada do que uma passagem secreta para mim. Nenhuma armadilha óbvia até agora. Chamei Serás e Liz para dentro e despejei magia na minha bolsa de couro até que ela começou a brilhar fracamente. Eu vou primeiro. Algum tempo depois. No meio do caminho, a escada se curvava em espiral. Quando terminou, estávamos em uma caverna espaçosa com piso, teto e paredes de pedra polida. Havia castiçais presos nas paredes em intervalos regulares que pareciam usar mana para produzir sua luz. Essa coisa também é um golem?
Havia uma criatura feita de terra se movendo alegremente, de costas para nós. Está consertando alguma coisa ali? Não usei minhas habilidades nele, pois a criatura nem reagiu à nossa presença. Senhor Tuca, chamou Serais, olhando para a grande porta à nossa frente, que tinha um grande cristal preso em sua base. Espero que essa coisa abra com mana como elas costumam fazer. O golem nem se virou para nos olhar quando passamos por ele para chegar à porta. Parece que podemos ignorar essa coisa com segurança, mas... Pigmaru, me avise se ele fizer algum movimento, ok? Scui. Certo, então. Coloquei a mão sobre o cristal e despejei mana nele. Ele começou a ondular, como se houvesse algum líquido pulsando lá dentro, e o nível de mana começou a subir lentamente. Mas a porta consumia uma quantidade absurda, nem comparável aos cristais de porta das ruínas do descarte. Bem, se tem uma coisa que eu tenho é MP de sobra. O orbe continuou a se encher até que finalmente o cristal preto opaco foi completamente consumido por uma luz branca pálida e trêmula. A porta deu um clique e abriu. Kashima Kobato. Após seu encontro com a mulher leopardo que se chamava Eve, Kashima Kobato continuou sua caminhada pela floresta escura e sombria. O sol estava se pondo e todo lugar estava escuro e inquietante. Mas ela só sentiu um pouco de medo, pois à sua frente caminhavam as irmãs Takao. Eu quero te agradecer novamente, Takao-san. Nossa! Você é sempre tão educada? Não seja tão formal, Kashima, você pode simplesmente usar nossos nomes, sabe? Além disso, fica confuso porque nós duas nos chamamos de Takao, disse Tsuki, despreocupadamente. Era óbvio pelo tom de voz que ela estava tentando animar Kobato. Você é incrível, de verdade. Estamos em um mundo totalmente diferente, e vocês duas não mudaram nada. As pessoas mudam, sejam elas enviadas para outros mundos ou não. Pode ser desencadeado por algo, é claro, mas não importa onde estejam, aqueles que podem mudar, mudarão, e aqueles que não podem, não mudarão, disse Hijiri, caminhando atrás de Kobato. Hijiri-san. Você também é incrível. Incrível foi tudo o que ela conseguiu dizer. Kobato odiava o quão ruim ela era em se expressar. Ela tentou formar frases inteligentes em sua cabeça, mas todas se desfizeram antes de chegarem à sua boca. Li todos esses romances, mas quando se trata de conversas reais, simplesmente não consigo articular as palavras. Sou péssima em conversar com pessoas no mundo real. Estou tentando mudar, mas talvez haja algumas coisas com raízes profundas demais. De qualquer forma, eu meio que tenho uma pergunta para você, Kashima. Takao e Tsuki tem uma pergunta para mim? O que poderia ser? Claro. O que foi? Por que você está no grupo de Asagi? Quero dizer, parece que você gosta mais do ambiente da representante da turma, não é? Bem, A mente de Kobato voltou para aquele dia, na capital de Alion. Há algum tempo atrás. O primeiro desafio era matar um monstro, mas Kobato simplesmente não conseguiu. Então Asagi sussurrou em seu ouvido. Não se preocupe, Pombinha-chan. A velha e confiável Asagi-san vai te ajudar. No final, Kobato não precisou matar seu monstro, seu cadáver rolou na frente dela, acompanhado de um grito de Asagi. Bom trabalho, Pombinha. Parece que você só surtou e acertou a coisa com sorte. Mas você passou, não é? Tudo está bem quando acaba bem. Sua voz era alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Ela então se aproximou e colocou o cotovelo no ombro de Kobato. Tem peito demais e cérebro de menos, não é, Pombinha? Deixa eu te explicar, sussurrou Asagi, com um tom mais gentil. A humanidade sempre sobreviveu trabalhando em conjunto. Mas se não dermos as mãos e fizermos a nossa parte, vamos acabar nos espancando. Temos que trabalhar juntas, entende? As pernas de Kobato tremiam, ela se sentia como se estivesse enredada, presa no pescoço por uma cobra.
Ela achou que Kusaba Asagi soava assustadora naquele dia, mas não conseguiu dizer nada em resposta, não conseguia encontrar as palavras. Kobato-san. Asagi estendeu a mão por trás das costas dela, em direção ao seio esquerdo. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? De volta ao presente. Eu vou ficar no grupo de Asagi-san. Itsuki cruzou os braços atrás da cabeça. Pessoalmente, Asagi parece meio desequilibrada para mim, sabe? Ela disse despreocupadamente. Kobato de repente percebeu quão encharcada estava, não por causa da chuva, mas pelo suor intenso. Ela conhecia exatamente a sensação que Itsuki estava descrevendo. Eu sei. Itsuki olhou para ela inocentemente. Sério? Você também acha? Então, tipo, ela tem alguma coisa podre sobre você ou algo assim? Não, não é isso, respondeu Kobato. Há algum tempo atrás. Pombinha, ei, você quer se juntar ao grupo da Ayaka, não é? Sim. Bem, eu queria no começo. Mas agora, quero dizer. Devo a você por me ajudar na aprovação. Nossa! Que sensata! Fiquei realmente comovida ao ouvir isso. De volta ao presente. Kobato não iria fugir do grupo de Asagi. Afinal, isso pode salvar Sogou-san algum dia. Os olhos de Itsuki se arregalaram. Hã? Kobato tentou sorrir, mas não conseguiu. Asagi-san acha que eu sou uma idiota, sabe? E bem, eu acho que ela não tem nenhuma amiga com quem possa realmente conversar, sabe, para realmente dizer o que pensa. Asagi se dava bem com a maioria das garotas e tinha muitas amigas, mas nenhuma melhor amiga. Sempre foi assim. Kobato continuou, Asagi-san é inteligente, então acho que ela é muito cuidadosa com quem fala sobre seus sentimentos. Tenho certeza de que ela sabe que tenho medo dela, então... Bem, acho que ela pensa que eu nunca a trairei. Ela é diferente quando fala comigo, fala sobre coisas diferentes das outras garotas. Não apenas coisas superficiais, mas coisas mais profundas. Kobato sentiu que ela tinha um senso para coisas sutis como essa. Manter seus sentimentos reprimidos só vai lhe causar estresse, interrompeu Hijiri. Os seres humanos não são feitos de material forte o suficiente para viver a vida inteira usando uma máscara de mentira. Geralmente, quanto mais inteligente um ser humano é, mais forte se torna seu desejo de revelar essa inteligência aos outros. Para provar sua superioridade aos outros, eles querem desabafar. Itsuki franziu a testa, com uma expressão confusa no rosto. O quê? Aneki? Então, tipo, o que você quer dizer? Pessoas inteligentes querem se gabar para os outros sobre o quão inteligentes elas são. Ah, entendi. Você é inteligente, Aneki, então. Você também? Ainda estou falando, não estou. Não posso negar. Você também, hein? Afinal, eu sou humana. Hijiri riu um pouco. Bem, os verdadeiramente inteligentes conseguem suprimir a tendência de se gabar um pouco e começar a pensar em uma dimensão totalmente diferente. Eu sou o tipo de pessoa de quem você gostaria de se gabar? Estou orgulhosa de você, é claro, você é minha irmãzinha. He. Acho que ela não respondeu sua pergunta, Itsuki-san. Mas tipo, Kashima. Com a Asagi falando com você vai ajudar a representante da turma? Ela vai me contar. Te contar o quê? Um dia, ela vai me contar alguma parte importante dos seus planos. Ou pelo menos me dar uma dica. Se ela estiver tentando machucar Sogou-san ou colocá-la em perigo. Então, como alguém próxima de Asagi-san, eu posso. Ela colocou a mão no peito para se acalmar. Posso encontrar Sogou-san e contar a ela. Itsuki parou. Kashima, você... Está tudo bem, interrompeu Kobato. Ela engoliu em seco, com a garganta seca. Asagi-san jamais imaginaria que aquela pombinha chã idiota estivesse pensando em coisas assim.
Mesmo que ela faça isso, ela vai pensar que não tenho coragem de fazer nada a respeito. A Sagi tem razão, eu não tenho coragem. Pelo menos ainda não. É por isso que preciso me fortalecer. Fizemos bem em vir te encontrar, disse Hijiri de repente. Kobato se lembrou de uma pergunta que já vinha querendo fazer há algum tempo. Bem, pensando bem. Por que vocês duas vieram aqui só para salvar alguém como eu? Porque Sogou-san precisa de você viva. E eu? Ela é tão cansativa. É? Hijiri colocou a mão no punho da espada, que pendia em uma bainha ao seu lado. A deusa enviou outro grupo em segredo. Nenhum deles disse uma palavra, então isso é apenas especulação, mas acredito que o objetivo deles era assassinar as garotas do grupo de Sogou-san. É? Sogou-san não conseguiria salvar seus valiosos companheiros da morte, causando-lhe grande estresse mental. Essa era a intenção, eu acho. Kobato ficou chocada. Mas por que ela faria uma coisa dessas? Foi a deusa quem nos invocou. Eu tenho me esforçado tanto por ela, para derrotar o Império Demoníaco e voltar para o nosso velho mundo. A deusa só quer que Sogou-san seja sua peã obediente. É a prova do quanto os heróis de classe S significam para ela. Mas primeiro ela pretende destruir a mente de Sogou. Depois, poderá fazer uma lavagem cerebral nela e reconstruí-la. Itsuki parecia que finalmente havia entendido. Ah, entendi. É por isso que eles começaram a nos seguir. Ela nem contou para a própria irmã. Sua morte, Kashima-san, seria um duro golpe para Sogou-san. Posso dizer isso só de observar vocês duas juntas. Então é isso. Fico feliz em ouvir Hijiri-san dizer isso desse jeito. É preocupante. Hijiri escolheu as palavras com cuidado, falando em meio à escuridão. Se Sogou-san quebrar, posso facilmente prever o que virá a seguir. Hijiri estava encharcada pela chuva, suas roupas grudavam na pele e acentuavam as linhas do seu corpo. Ela era magra, mas não frágil, calma e sofisticada, parada ali no escuro. Naquele momento, Kobato ficou mais impressionada com ela do que palavras poderiam descrever. Você disse que estava se esforçando para voltar ao velho mundo, não é? Hijiri elegantemente jogou para trás alguns fios de cabelo que estavam grudados em sua bochecha. Sim. Mesmo que consigamos derrotar este império demoníaco e ganhar o direito de retornar. As próximas palavras que Takao Hijiri falou foram serenas, perspicazes e frias. Eu não confio na deusa para nos deixar retornar ao nosso velho mundo. Ei, pombinha, você voltou. Eu estava preocupada com você. Os membros do 2C saíram para vê-la retornar, e Kusaba Sagi à frente, que se lançou sobre Kobato para um abraço. Então, por que as Takaos estão com você? Eu as encontrei por acaso na floresta, e elas me salvaram, respondeu Kobato. Afinal, vocês duas são humanas. E? Ela viu Sogou Ayaka correndo em sua direção. Kashima-san. Ah, Sogou-san. Ayaka colocou as duas mãos nos ombros. Você está bem? Está machucada? Kobato podia sentir o quão preocupada ela realmente estava. Isso fez com que um calor feliz tomasse conta de suas bochechas. Sim, tudo graças à ajuda das irmãs Takao. Ela optou por não usar os primeiros nomes para não deixar transparecer que elas estavam mais próximas, principalmente para Sagi. Entendo, então as irmãs Takao ajudaram você. Ayaka olhou para elas com gratidão. Depois de retornarem da floresta, as irmãs fizeram um breve relato a Nyanta. Não havia sinal de que o desaparecimento delas tivesse afetado os outros alunos. Mesmo assim, espero que você saiba que desperdiçou meu tempo valioso com seu desaparecimento descuidado. Kirihara Takuto. Ele está realmente falando com as gêmeas. Até agora, Kirihara basicamente as tratava como se não existissem. E aí, Kirihara? Você não costuma subir e começar alguma coisa com a gente? Respondeu Itsuki, com um tom distante enquanto se colocava entre ele e a irmã.
É provável que Sogou desista. Hã? Do que você está falando? Você não está fazendo sentido nenhum. O que significa que Takao Hijiri é a única outra verdadeira heroína de classe S que resta? É isso que eu, Kirihara Takuto, estou dizendo. Eu não gosto de você, e tipo, você não está fazendo nenhum sentido. Vocês duas irmãs vão se curvar diante de mim, ou se juntar aos desistentes, eu me pergunto. Em breve vocês terão que escolher. Itsuki olhou feio para ele. Você tem vermes no lugar do cérebro ou o quê, Kirihara? Takao Itsuki, meu nome é doce demais para os seus lábios. Você está apenas uivando como sempre, agarrada às abas do casaco da sua irmã mais velha. Não vou negar que estou agarrada, mas qual é a sua? Você está nos ignorando há semanas, andando por aí usando as roupas novas de imperador. Kirihara suspirou profundamente. Eu simplesmente me tornei mais consciente do meu verdadeiro poder. Não me faça repetir, continuou ele. Você realmente é a imagem de uma garota burra com boas notas. Você perde para mim nas provas de fim de ano, tipo, o tempo todo. Nossa! Kirihara estalou o pescoço. Sou mais um homem renascentista, sabia? Não sou tão tolo a ponto de dedicar todo o meu tempo a fazer provas. Renas. O quê? Itsuki perguntou incrédula. De qualquer forma, Hijiri. Você precisa treinar sua irmã para fazer as necessidades no lugar certo. Kirihara estendeu a mão para o braço de Hijiri. Itsuki afastou a mão antes que ela chegasse perto demais. Por que você está tentando tocar nela? A própria Hijiri ficou em silêncio, sua expressão inalterada enquanto olhava para Kirihara, estudando. Eu tinha planejado me conter. Por compaixão, entende? Ele suspirou e jogou o cabelo para trás. Se eu te mostrasse a verdadeira diferença em nossas forças, alguém se machucaria. Então faça isso, disse Itsuki. Silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado, e então... Destrui. Raio. Certo, acalmem-se. Já chega disso, seus pirralhos, gritou Abis, a irmã mais velha dos 4 anciões sagrados. Niantan também se movia para interceptá-los. Cause mais alguma encrenca e eu te arrebento como fiz com aquele idiota do Oyamada, ouviu? Então, o que vai ser? Kobato viu o Yamada Shogo parado atrás dela, com um hematoma visível na bochecha, encarando Abis com fúria. Ela provavelmente era a razão pela qual ele não estava ao lado de Kirihara desde o início. Kobato tentou recuperar o fôlego. Ela nem hesitou em pular entre eles. Os 4 anciãos sagrados são incríveis. Apenas fique feliz por ter escapado da morte, disse Kirihara, recuando primeiro, suspirando e esfregando a nuca. Todos esses bonzinhos de qualificação medíocre que saem da linha estão fazendo os idiotas de qualificação baixa ficarem arrogantes. Eles não entendem seu lugar na hierarquia. Mesmo neste outro mundo, os fortes são constantemente impedidos por tolos ignorantes e incapazes que os agarram. Essa é a solidão que vem de ser feito da matéria dos reis. Itsuki também recuou, resmungando. Começou a perder a cabeça desde que chegou aqui, Kirihara. Obrigada, Itsuki, por me ajudar, disse Hijiri, finalmente abrindo a boca. Não tem motivo para você se rebaixar e lutar com um cara desses, Aneki. Nossa, cara, parece que todo mundo voltou. Era Jid, o irmão mais velho dos 4 anciões sagrados. Ele estava a cavalo, vindo da direção dos arredores, e não do centro da terra dos monstros de olhos dourados. Desculpe, mas parece que vamos sair antes do nascer do sol. Agito olhou para Niantan, que assentiu brevemente. O grupo de garotas atrás dela gritou em coro ao vê-lo se aproximar. Meu Deus! Agit-san! Espere um segundo? Ele é tipo um cavaleiro a cavalo. Um cavalo branco também. Ele é o cara real. Um cavaleiro branco de armadura brilhante. Ele está arrasando. Tipo, arrasando mesmo. Eu vejo como um verdadeiro cavaleiro.
É tão trágico. Não poder capturar sua bela forma e compartilhá-la no reino. Ajit riu baixinho e se virou para Leon. Parece que estamos indo para casa, e não tem nada a ver com aquela debandada de monstros. O que aconteceu? Perguntou Kirihara, sem virar a cabeça para olhá-lo. Eles enviaram um mensageiro rápido para a base que montamos nos arredores desta terra, continuou ele. O Império Demoníaco não está mais esperando, eles finalmente estão indo para o sul com força. Niantan Kikipa. Niantan Kikipa terminou de ler seu relatório para a deusa. Como era de se esperar, a expedição à Terra dos Monstros de Olhos Dourados parece ter elevado o padrão dos nossos heróis com sucesso. Tirando 2 baixas que não importavam muito, está tudo bem. A deusa estava sentada em seus aposentos privados na capital, enrolando seus longos cabelos em volta do dedo enquanto Niantan estava diante dela. O crescimento geralmente não é tão fácil, mas eles estão subindo de nível, não é? Sentindo-se crescer, testemunhando seu poder aumentar a cada vez que matam um novo monstro de olhos dourados. Em pouco tempo, eles começarão a sentir prazer em ver seu nível subir. Talvez os humanos tenham nascido para serem escravos de tais números. Ela jogou o relatório na mesa. Mas Niantan, é estranho que todos os preciosos companheiros de Sogou ainda estejam conosco, não concorda? Por quê? Isso me intriga muito, entende? Parece que alguém atrapalhou. Quer dizer que você nem se deu ao trabalho de descobrir quem? Ah, o que estou dizendo? Você é tão talentosa, Niantan, me desculpe por ter duvidado de você. Peço desculpas. Ainda não sei quem interferiu na operação. É? Sério? Está achando a vida um pouco desvalorizada, não é? Como assim, deusa? Entendo. Você está protegendo alguém, então? Não há ninguém que eu protegeria. Arrin, isso é bem difícil de perguntar, mas aquele relatório de USA sobre o assunto Ashinto foi atrasado, não foi? Peço desculpas pelo atraso na entrega do relatório. Você é tão capaz, e ainda assim. Você chegou atrasada. A deusa se levantou da cadeira e circulou até estar atrás de Niantan. Talvez tramando alguma coisa? Contatando Ashinto, aprontando alguma com o assassino do nome mais forte do mundo, não é? Mas é claro que não. As mãos da deusa envolveram os quadris de Niantan, acariciando sua barriga. Estou errada, não estou? Sim. A deusa começou a apalpá-la por todo o corpo, como se estivesse procurando por algo que Niantan estivesse escondendo. E as irmãs Takao? Perguntou Vicious. Parte da razão pela qual Niantan foi designada para o treinamento delas era para cuidar delas, enquanto a deusa decidia como lidar com as irmãs a longo prazo. A deusa continuou, eu lhes dei liberdade, não é? Elas não estão usando a liberdade para fazer nada que possa me incomodar, estão? Nossa! Me preocupa tanto só de ter que perguntar. Vou respirar fundo antes de você responder, está bem? Nada que eu tenha notado. Estão ficando mais fortes a cada dia. E, no entanto, recentemente me interrogaram. Quase em tom de desafio. Como se suspeitassem que eu estivesse intimidando Sogou-san ou algo assim. Acredito que a questão era se os heróis poderiam confiar que você os trataria a todos igualmente, sem distinção, deusa. E foi assim que Hijiri pretendia? Sim. Mas ela parecia tão agressiva. Eu fiquei apavorada, sabia? A deusa fingiu um soluço. Ah, você não está mentindo para mim, está? Claro que não. A deusa deixou a declaração pairar no ar, sem resposta. Às vezes, ela usava o silêncio como este, interrogando sem palavras, para ler as pessoas. Entendo. Niantan não sabia bem como interpretar aquilo. As mãos da deusa pararam de se mover. Niantan. Se as coisas ficarem difíceis demais, você sempre pode me trair, sabia? Não se esforce demais por minha causa. Não vou te criticar por isso. Vou simplesmente me livrar de você.
Eu nunca te trairia, deusa Vicius. Então seu relatório atrasado foi um erro simples mesmo? Com a vida das suas irmãzinhas fofas em jogo? Estou impressionada que você tenha sido tão descuidada. Com todas as missões recentes, não tenho conseguido desempenhar minhas funções adequadamente. Peço desculpas pelo fracasso da missão de assassinar os membros do grupo de Ayaka Sogo. Oh, oh, oh. Você é tão obediente, não é? Será que estou sendo muito rigorosa com você? Não, você não é. A deusa colocou a mão no rosto de Nianta e seus dedos encontraram o caminho até sua boca. Alguém precisa repreender aqueles que não demonstram que conseguem crescer. Eu tenho coragem de ser odiada, entende? Poupe-me do discurso moderno de que é mais brando simplesmente perdoar e esquecer. Ninguém cresce sem se machucar, é simplesmente assim que este mundo é feito. Ah, como os humanos podem ser cruéis. Agora, por favor, dê o seu melhor por aí. Vou tentar. Nianta sabia que a deusa nunca havia sofrido tanto. Ela desligou os sentidos e deixou o olhar vagar. Eles pousaram na grande moldura de uma pintura coberta com tecido, que ela nunca tinha visto antes. A deusa notou seu olhar. O que é isso? Você se pergunta? Ela se aproximou e levantou o pano, revelando a pintura de uma elfa superior de cabelos dourados por baixo. Uma pintura de Serazashiren, da cabeça aos pés. Um presente do Império Bacchus. Agora que o homem mais forte do mundo está perdido para nós, desejo protetores mais fortes. Embora, é claro, eu preferisse muito mais a coisa real a uma pintura dela. A deusa explicou ainda que a pintura fora feita por um dos artistas da corte, usando a própria figura como modelo, e era um bem precioso do próprio imperador sagrado de Neia. Após a queda de Neia, o Império Bacchus tomou muitos de seus tesouros, mas esta pintura permaneceu com o imperador até sua morte. Dizia-se que o imperador raramente permitia que artistas de fora capturassem pessoalmente. Mas ele encomendava pinturas dela com frequência e havia rumores de que ele possuía muitas pinturas dela em sua coleção pessoal. Representações dela são bastante valiosas e, claro, existem inúmeras falsificações em circulação. Ah, ouvi dizer que até os cartazes de recompensas dela estão sendo roubados dos quadros de avisos das guildas mercenárias, sabia? Que mentes pervertidas esses humanos possuem! Acreditava-se que a princesa cavaleira, Serazashiren, estava morta, embora seu cadáver nunca tivesse sido encontrado. Ah, agora me lembro do que eu queria dizer. Nobres por todo o continente têm negociado com os antigos pertences dela, entende? Desde que começaram a surgir teorias sobre a morte dela, itens como esses dispararam de valor. As coisas têm valor só porque foram usadas por Serazashiren? Que estranho. E bem, se eles valem alguma coisa, então pode haver muitas maneiras de usar esses itens. Se eu conseguir colocá-los em minhas mãos. Usando-os, são todos descartáveis para ela. Os discípulos de Vicius não são exceção, somos todos apenas peões em seu jogo divino. Emprestando-os para obter favores, por exemplo. Não havia relutância na voz da deusa. Estou tão feliz por poder falar francamente com você. Decisão difícil após decisão difícil. Meu coração grita de tristeza. Se não se lembrar de mais nada, Nianta, lembre-se disto, agora e sempre. Lembre-se de ter a coragem de ser odiada. Nianta acompanhou a deusa de Alion até o reino de Magnar e a cidadela branca de proteção, juntamente com a Sexta Ordem dos Cavaleiros. O motivo era claro, as forças do Império Demoníaco estavam finalmente se movendo para o sul, e representantes de todas as nações estavam se reunindo no norte de Magnar mais uma vez. Na Cidadela Branca de Proteção, o conclave dos lobos, os representantes discutiam furiosamente a quase metade do dia. O ambiente estava quente e abafado. Mas tudo parece estar ocorrendo conforme a deusa pretende. Abra uma janela, por favor, Cúria, disse a rainha de Ionato, com o cotovelo apoiado na mesa e a cabeça entre as mãos. Parecia exausta. A mulher atrás dela olhou para a deusa e o rei lobo branco em busca de assentimento. Posso? O rei lobo branco assentiu silenciosamente, e a deusa acenou com a mão em concordância.
Curia Gilsten, o sacerdote sagrado de Ionato, abriu a janela. Uma lufada de ar refrescante soprou na sala e dançou suavemente pelos longos cabelos loiros da deusa. O debate havia terminado por enquanto, eles ficaram sem ideias. Tenho certeza de que cada nação ainda tem alguns truques na manga. Um oficial entrou na sala e foi direto até o Rei Lobo Branco para sussurrar em seu ouvido. Quando o homem saiu, o rei cruzou os braços e falou. Eles diminuíram o ritmo. É como esperávamos. Ainda não estão vindo para o sul em busca de batalha. Rugas profundas se formaram em sua testa enquanto ele fechava os olhos com força, visualizando um mapa das regiões do norte. "O que você quer dizer?" perguntou o rei matador de monstros impacientemente. O rei lobo branco olhou para ele com os olhos semicerrados. Essa marcha cuidadosamente planejada que eles estão fazendo, se espalhando para oeste, sul e leste. Eles vão nos atacar em 3 frentes ao mesmo tempo. A deusa afundou profundamente na cadeira e pareceu irritada. Eles parecem estar espalhando suas forças, sim, disse ela. Pelo que posso ver, não pretendem concentrar seus ataques em nenhum local específico. Tentando nos forçar a dividir nossas forças, talvez? Quem sabe o que esses demônios estão pensando, disse o Rei Lobo Branco. A deusa olhou distraidamente para a parede. O exército que enviaram para o sul poderia se separar e se encontrar com as forças deles no leste ou oeste em algum momento? Ou seja, o exército do sul poderia simplesmente reforçar o flanco que se mostrasse mais difícil? Isso, ou eles pretendem atravessar a Cidadela Branca de Proteção e mergulhar de cabeça na terra dos monstros de olhos dourados, sugeriu o Rei Lobo Branco. Não, duvido. O Rei Matador de Monstros o rejeitou levemente. Você provavelmente está certo. Há uma surpreendente falta de comunicação e camaradagem entre os monstros mais antigos e a nova fonte do mal. Monstros da nova geração têm sido frequentemente vistos lutando contra os antigos. O Rei Lobo Branco suspirou alto. Então ele continuou, mas se eles estão vindo em 3 frentes, vamos ter que discutir sobre o posicionamento das tropas agora, não é? Se importa se eu deixar isso com você, Vicious? A deusa sorriu para ele. Claro. Nesse momento, um homem entrou na sala. Era um jovem ferozmente belo e de aparência corajosa. Niantan o conhecia, o principal general do Império de Mira e o próximo na linha de sucessão ao trono, o irmão mais velho do Imperador Selvagem e Belo. Ele entregou um pedaço de papel ao irmão mais novo, e eles conversaram brevemente em sussurros. Depois de um tempo, ele saiu, e o imperador olhou para o papel mais uma vez antes de jogá-lo sobre a mesa à sua frente. A nova análise do meu império sobre a força do inimigo. O número absoluto é bastante fora do comum. Também faríamos bem em aumentar nossas expectativas quanto às habilidades de cada monstro individualmente, acredito. A deusa deu uma olhada rápida no relatório. Entendo. Então é assim que o Império Demoníaco quer agir. Os demais representantes se inclinaram para a frente em seus assentos, um por um, para examinar o relatório no centro. Os olhos do Rei Matador de Monstros se arregalaram de terror. Qual é o significado disto? Ele gritou. As forças inimigas são várias vezes maiores do que a última fonte do mal produzida, ao que parece, observou a deusa, parecendo séria pela primeira vez. E agora a força dos Cavaleiros Dragão Negro se foi. Quem quer que os tenha derrotado, seja Shinto ou algum outro grupo, eles têm muito a responder, disse o Rei Matador de Monstros enquanto apoiava as 2 mãos na mesa, tomado pelo pânico. Eles estão atacando de 3 direções porque sabem que têm números suficientes para nos subjugar. E essa horda. Eles vão avançar, não importa onde invadam. O que fazemos? Estamos condenados. A rainha de Ionato enxugou o suor que escorria pela bochecha. O avanço feroz que agora enfrentamos. Como, raios, vamos repeli-lo? O Rei Lobo Branco olhou para o relatório, franzindo a testa. Está claro que nenhum de nós pode lidar com nenhuma dessas frentes com nossas próprias forças. Meu reino será transformado em um campo de batalha. Mesmo que conquistemos a vitória, minha nação precisa se preparar para um longo caminho de recuperação.
Ele estudou a Deus atentamente, estreitando os olhos. Não acho que isso seja tudo que eles têm, ainda não. Mas mesmo agora, todos nós perdemos o luxo de reter qualquer força em reserva. Esta batalha que está por vir. Precisamos atacar em uníssono e trazer toda a nossa força para a mesa. Se não, vocês todos serão aniquilados. A deusa terminou sua frase, colocando a realidade da situação em palavras. Takao Itsuki. Após ouvir notícias do avanço do Império Demoníaco, os heróis retornaram à capital e às acomodações que a deusa lhes havia providenciado. Takao Itsuki estava no quarto de sua irmã mais velha. Os quartos dos heróis de classe S eram luxuosos, como suítes de hotéis caros. Os quartos dos de classe A não eram nada mal cuidados, mas sempre que Itsuki visitava a irmã, ela não conseguia deixar de sentir o abismo que a separavam. Ela sentia um certo orgulho de ver a irmã sendo tão bem tratada. Aneki, o que é isso que você está lendo? Takao Hijiri estava sentado elegantemente em uma cadeira, lendo o que parecia uma carta. Um certo relatório de inteligência, de uma certa pessoa, ela respondeu. Você tem espiões, Aneki? Talvez ela disse, com um sorriso se formando em seus lábios cor-de-rosa. Os outros pensavam em Itsuki e Hijiri como uma dupla, sempre juntas, mas isso não era verdade. Hijiri às vezes saía sozinha, e houve momentos em que Itsuki foi visitá-la e a encontrou desaparecida. Itsuki nunca mencionou os misteriosos desaparecimentos de sua irmã a ninguém nem fez perguntas quando Hijiri retornou. Hijiri está sempre certa. Mesmo que, na chance de 1 em 10.000 de ela estar errada, eu ainda a seguirei. Ei, tipo, vamos pular direto para a batalha contra o chefe do Império Demoníaco, você acha? A julgar pelos preparativos em andamento no castelo e fora destas muralhas, acredito que uma grande batalha está por vir, sim. Talvez você não esteja errada em chamá-la de batalha de chefe. Observando a história desses conflitos, o primeiro grande confronto tendeu a afetar o curso da guerra como um todo. Então, é tipo uma coisa grande, mas a gente continua só trocando socos por enquanto, né? Cara, Aneki, você curte estudar mesmo. Você anda estudando história? Descobri algo bastante interessante ao ler alguns registros antigos. Itsuki se perguntou onde ela queria chegar. Então, tipo, essa carta é um documento de uma batalha passada ou algo assim? Podemos estar prestes a entrar em uma batalha real contra essa fonte de todo o mal. Ela está reunindo informações sobre como combatê-la? Talvez seja, disse Hijiri, acenando para que ela se aproximasse. Itsuki pareceu confusa, mas caminhou até ficar ao lado da irmã e se inclinou sobre seu ombro. Sua irmã estava sentada tão perto agora, bem perto do seu ouvido. O rosto de Itsuki estava ficando mais quente. É estranho, mas meu coração ainda acelera tanto só de estar perto dela. É meio constrangedor olhar nos olhos dela quando estamos tão perto. Qual é? Não é como se você fosse uma doce donzela apaixonada, Itsuki. Se recomponha. Quantos anos se passaram? Em algum nível, ela já havia desistido de tentar superar esse sentimento. Então, o que é essa informação secreta? Perguntou Itsuki, baixando a voz. Ela provavelmente me chamou para perto porque não quer que mais ninguém ouça isso. Itsuki não sentiu ninguém escutando do lado de fora da porta, mas era melhor prevenir do que remediar. Estou por dentro, sabe, disse Hijiri calmamente. Por dentro? Alguns dos relatórios que a deusa recebe estão sendo repassados para mim. Itsuki não conseguiu esconder a surpresa. Tem certeza de que é uma boa ideia? Com a ascensão do Império Demoníaco, a deusa tem recebido um grande número de cartas e relatórios de outros países e não consegue verificar todos eles pessoalmente, ou pelo menos é o que parece. Atualmente, ela está contando com alguns de seus subordinados de confiança para lhe passar as informações oralmente. Quer dizer que Aneki está recebendo relatórios de quem está lidando com as cartas da deusa. Mas se eles estão analisando relatórios como esses, deve ser alguém em quem a deusa realmente confia, certo? Tem certeza de que pode confiar no cara que está te dando esses relatórios? Tipo, é de você que estamos falando.
Então, não estou preocupada, é só que... Não posso dizer que posso confiar completamente nessa pessoa, não. Não construí com ela um relacionamento como o que construí com você, minha irmã. Itsuki sorriu feliz, coçando a cabeça. Bem, supondo que eles me traiam. Eu cruzarei essa ponte quando chegar a hora, disse Hijiri sem rodeios, passando para o próximo documento. Ela está correndo um risco enorme, mas não parece nem um pouco nervosa. Incrível, como sempre. Itsuki continuou observando a irmã ler por mais um tempo, sem se cansar de apenas observá-la. Os olhos de Hijiri pararam em algo, encarando fixamente o documento em suas mãos. O que foi, Aneki? Este relatório é de uso, ela disse, acariciando seu queixo bem feito com os dedos. O que ele diz? Perguntou Itsuki, espiando. É um relatório sobre a inspeção de uma suposta tumba subterrânea na parte sul. Especificamente, as ruínas do descarte. As ruínas do descarte, hein? Tipo, aquele cara não foi enviado para lá? Sim. Parece que um grupo é enviado em intervalos regulares para inspecionar as ruínas em busca de quaisquer alterações. Se alguém entrar ou sair das ruínas, o cristal perto da porta mudará de cor. Mas tipo, ninguém nunca escapou das ruínas do descarte, né? A inspeção mais recente não revelou nenhuma irregularidade. Então, qual é o problema? A inspeção mais recente estava incorreta. Hã? Tipo, o que você quer dizer? O chefe do grupo de reconhecimento não relatou nenhuma irregularidade, pois acreditava que o cristal estava com defeito. Os relatórios são enviados apenas uma vez a cada 6 meses, a menos que haja alguma alteração. Nesse caso, devem ser entregues imediatamente. Nossa, façam o trabalho de vocês, rapazes. Aparentemente, enviar documentos para uma nação estrangeira como a Lyon é um processo bastante difícil. O líder da equipe de reconhecimento provavelmente está adiando a entrega do relatório até o prazo normal de 6 meses. Ele acredita que isso não seja um problema. Esconder a informação e fingir que nunca viu nada é um comportamento comum. Mas, tipo, se o chefe está adiando, então quem escreveu o relatório que você está lendo? Um membro excessivamente sincero do grupo de reconhecimento, ao que parece. Ele enviou o relatório a Deus em segredo, junto com um relatório bastante mordaz detalhando sua insatisfação com o trabalho preguiçoso que seu grupo vem fazendo ultimamente. Então, tipo, aquele cara sério está dedurando todo mundo? Aneki, espera aí. Ninguém escapa das ruínas do descarte, né? Mas, tipo, se tiver alguma irregularidade com o cristal, então... Sei lá. Talvez... Alguém pode ter sobrevivido naquele lugar, sim. Talvez tenham mandado outros para lá. Quer dizer, não é um lugar só para heróis de classe E, com habilidades inúteis como ele, né? Itsuki levou um dedo aos lábios e olhou para a irmã, interrogativa. Aneki, o que você acha? Pessoalmente, com base nas informações que coletei sobre o local, não consigo imaginar que ele tenha sobrevivido. No entanto... Hijiri olhou para o relatório, tentando analisar as duas possibilidades sugeridas. Nenhum de nós viu o cadáver dele, o que significa que a possibilidade não pode ser totalmente descartada, mesmo que as chances sejam mínimas. Os olhares das irmãs gêmeas se encontraram, e Itsuki deu voz ao pensamento que estava na cabeça de ambas. Mimori Touka ainda pode estar vivo.